Ei, meus amores, boa noite, como vocês estão aí do outro lado, hein? Tudo bem? Hoje é a nossa última aula do semestre. Olha só, a gente está aqui cumprindo nossa primeira missão do ano, que é finalizar, né? Fechar esse nosso primeiro momento do nosso projeto de vida aqui no primeiro ano do ensino médio turno noite, né? Então, a gente que vem de toda uma construção acerca, principalmente, né, das questões voltadas à identidade e ao autoconhecimento, como é a proposta do projeto de vida para essa série. A gente vem construindo isso com muita conversa, muitas atividades, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente vai dar continuidade, na verdade, e fechar um pouco, né? Revisando esse nosso primeiro momento aqui do nosso primeiro semestre do ano. E aí, lembrando, claro, que ainda vai ter muita coisa pela frente quando a gente voltar das nossas férias, né? Então, a gente vai finalizar hoje esse nosso primeiro semestre e a gente depois se despede, porque por enquanto a gente vai continuar vendo, né, nosso material, nossa conversa, nosso bate-papo sobre projeto de vida. E aí, relembrando, né, nós que estamos aqui no primeiro ano comigo, professora Amanda, na disciplina de projeto de vida, hoje a gente segue, né, com a nossa proposta de revisão, falando um pouco sobre autoconfiança e autoestima. Vocês conseguem aí dizer o que significa cada um desses temas? Cada uma dessas palavras, melhor dizendo? Autoconfiança e autoestima, né? Autoestima a gente já trabalhou aqui. Autoconfiança ela vem também sendo trabalhada. Então, nesse momento de revisão, a gente retorna aqui primeiro, né, a esse conceito. Lembrando que hoje, nessa proposta, né, de exercício, para que a gente relembre e exercite mesmo, né? Eu acho importante a gente frisar que nessas férias seria muito legal se vocês revisassem essa nossa disciplina de projeto de vida, para que vocês se organizassem, né? Vissem as propostas de atividade e de fato tentassem realizá-las, fizessem essas atividades, todas elas, né? Tem umas atividades que estão aqui pelo meio da aula, que elas não vão contar como frequência, mas também são atividades que a gente avalia vocês, tá? E no final da aula gravada, no meio da aula gravada, também sempre tem atividade, tá certo? Então, a gente vem aqui para os nossos conceitos, falando um pouco primeiro sobre autoestima. Acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra, né? Essa palavra não é novidade para a gente, mas a gente vai fazer aqui a conceituação. É uma avaliação positiva ou negativa que uma pessoa faz de si mesma, tá? Não é dos outros, é auto. Se é auto é para mim, é para dentro, é meu, eu, né? Então, essa avaliação, ela pode ser positiva, pode ser negativa, mas essa avaliação eu faço de mim mesma. Em algum grau, né? A partir de emoções, ações, crenças, comportamentos ou qualquer outro tipo de conhecimento de si próprio. A autoestima ou valor dado a cada pessoa por si mesma é fundamental para o bem-estar mental, físico de qualquer pessoa, já que a aceitação de si mesmo se reflete em cada aspecto da vida. Então, a gente vem com esse conceito de autoestima. A gente fala se ela é positiva, se ela é negativa. E aí, essa autoestima vai ser positiva quando a gente faz um julgamento, uma avaliação da gente, da forma que a gente agiu, da forma que a gente reagiu, da forma como a gente é, né? Inclusive, como a gente lida com esse nosso corpo, que a gente já conversou sobre isso também, né? Então, a autoestima, ela parte de todo esse processo de olhar para dentro e se avaliar positivamente ou negativamente, tá bom? E aí ela vai diferenciar um pouco dessa autoconfiança, né? A autoconfiança é essa convicção que a gente tem de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa. Então, é você confiar que dá conta.
A autoconfiança é como uma característica de personalidade humana, assim como a capacidade de refletir e analisar seus atos. Então vamos lá. A autoconfiança ela tem muito a ver com a autoestima. Quando a autoestima ela está negativa, ela está baixa, então você pode dizer, professor, eu estou com a autoestima baixíssima, né? Eu não estou acreditando, eu não estou fazendo de mim uma avaliação positiva, né? Então a gente precisa compreender as raízes dessas avaliações negativas que fazemos de nós mesmos, sabia? Por isso que a gente vem conversando desde o começo dessa disciplina, tentando fazer vocês refletirem de que lugar cada um de nós estamos falando, de que lugar, de que ponto cada um de nós estamos nos observando, certo? Então, é muito fácil a pessoa ter autoestima positiva, elevada, mas desde que essa pessoa siga principalmente algumas normas, né? Até que de forma inconsciente, por exemplo. Uma mulher que tem um corpo padrão, né? Que se acha maravilhosa ali, que acha que seu corpo tá legal, seu cabelo é bonito, é toda muito bem aceitada, né? Por essa nossa sociedade que não tolera diferenças. Então é muito mais fácil. Então, quando eu falo que a gente precisa buscar as raízes das coisas que nos fazem, né, desgostar de nós mesmos ou não gostar de parte do que somos, isso vai fazer parte desse autoconhecimento que a gente tanto está buscando, né? Quando a gente estava falando aqui sobre corpo, por exemplo, a gente conversou sobre vários aspectos do corpo e um que eu pontuei de forma bem, que eu lembro bem, né, que a gente fez essa reflexão, foi sobre o cabelo. O cabelo, né? O cabelo da gente. E aí, em tempos, né, que ainda hoje dizem, que o cabelo de fulano é ruim. Quando a gente fala que um cabelo é ruim, você já imagina uma figura negra, né? Uma pessoa negra. Então a gente vê essas associações e imagina o que é a construção da autoestima de uma criança negra. O que mais tem são vídeos e vídeos mostrando até alguns experimentos, né? Com crianças, mostrando o tanto que elas não querem, em alguns casos, se aproximarem dessa identidade, né? Dessa identidade do ser negra, do ser negro. E isso tem um porquê, né? Então, quando eu falo da gente buscar a raiz dessas coisas, por que eu não gosto do meu corpo? Porque eu estou acima do peso. Por que eu não gosto do meu corpo? Porque meu cabelo não é liso, nem é claro. Por que eu não gosto do meu corpo? Porque minha pele é escura. Tudo isso tem um porquê. Ou pelo fato de eu ser uma pessoa portadora de algum... Portadora não, uma pessoa com deficiência, vamos dizer assim, né, da forma correta. Então, assim, quando a gente faz parte de um universo onde existem padrões, né? Padrões que vão ser impostos, não é um padrão que a gente votou e escolheu para ser o considerado bonito. Não é o padrão que a gente votou e escolheu para ser o considerado aceito. São padrões impostos por essa sociedade, né? Então, é muito difícil a gente observar, por exemplo, eu sou uma mulher que me auto-identifico como uma mulher negra. Já ouvi pessoas dizerem que eu não sou negra por conta do tom da minha pele, né? Então, a gente se identifica como pardos, como qualquer coisa. Mas essa identificação tem a ver com as minhas vivências, tem a ver com as coisas que fazem parte da minha história, não apenas unicamente com o meu tom de pele, né? Mas isso vai fazer parte de uma outra conversa também. Só queria dizer para vocês que, mesmo eu tendo esse tom de pele mais escuro, que para alguns é claro para me considerarem negra, eu não cresci com referência alguma de uma pessoa da minha cor na televisão. Eu era uma criança que assistia às apresentadoras, né, dos programas infantis. Elas eram brancas, louras, todas as bonecas, meu Deus. As bonecas, então, eu não via, era raríssimo
encontrar uma boneca moreninha, né? Assim como chamam, né? Que a gente é moreninha, é morena cor disso, morena cor daquilo, né? Para desclassificar aí, para desorganizar essa questão, né? Por conta do tom da pele. Então, eu não cresci com referência alguma. Então, com quem é que eu queria parecer? Eu não vi uma paquita aqui no meu. Pode botar no Google o que eram as paquitas. Eu não vou entregar. Já entreguei aqui minha idade várias vezes, né, Daniel? O Daniel tá rindo ali, Marro Santiago, da minha cara. É. Oxe, ó, no meu tempo eram as paquitas daquela apresentadora famosa, a rima da Xuxa. Então, eu não vi uma paquita preta. Uma paquita morena. Então, como é que eu queria ser? Se era aquele programa que eu assistia? Ah, minha irmã, no meu tempo, quando eu era criança, não tinha esse monte de coisa, não. A gente esperava a hora de ter o desenho animado, a gente esperava a hora de passar o programa que a gente queria. Tudo tinha hora. Enquanto isso, a gente virava bicho na rua. Era diferente, né? Mas eu não via referência alguma da minha cor. Hoje a gente tem novelas, apresentadoras, apresentadores. A gente, apesar de a gente ainda ver, né, as situações de racismo escancaradas, mas elas são debatidas, elas são colocadas, né? No meu tempo não tinha isso, né? Então não tinha referência alguma de ninguém da minha cor. Então, para eu ter minha autoestima construída, ela veio tardiamente, né? Essa autoestima nesse sentido de eu me avaliar positivamente. E olhe que até agora a gente só está falando de corpo, né? Imagina de todo o resto que acompanha a identidade de uma pessoa. Não é só o corpo. Mas eu falo da importância, né, das referências para que a gente possa construir, né, essa nossa identidade. A importância dessas referências, não só na televisão, mas às vezes uma boa referência, uma inspiração, ela vem de dentro de casa. Vem da família da gente, né? Como nós que somos dessa minha cor e para mais escuros, nós temos referências de força, de bravura, de autoestima, mas muitas das vezes dentro da nossa família, da nossa casa, já que essa representatividade, né? Essa representatividade, ela veio depois. Pois então, coloca, Daniel, por favor, os meninos estão aqui auxiliando para que a gente possa olha isso aí, meu Brasil. Alguém dessa foto parece comigo, mas é nem de longe. No máximo, eu esqueci o nome de todas. Eu sei que tinha, eu não consigo mais nem lembrar quem era quem. Eu sei que tinha Miúcha, não sei quem, não sei quem com não sei quem. Nenhuma delas tinha nem de longe o tom da minha pele. E eu que sou considerada, né, uma morena, né? Não sou considerada negra como eu me identifico. No máximo, meu cabelinho é um pouco arrepiado e eu adoro, né? Como essa moça aí que está embaixo, né? Então, são lindas, são maravilhosas, mas isso era um padrão de beleza na minha época. Então, eu queria parecer com as paquitas. Como de acho eu ia ser feliz na minha vida, ter autoestima, se eu não era da cor delas, se meu cabelo era diferente dos delas, se meus olhos não eram verdes nem azuis, queridos. Hã? É fácil isso? Claro que não. Então, o nome disso é representatividade, que faltou na minha época de criança. Faltou. Eu costumo falar aqui da Larissa Luz, que é uma cantora incrível, e ela não é só cantora, ela é performer. Ela é uma grande artista e ela tem uma música que diz: procuram-se bonecas pretas. Cadê essa boneca para trazer essa representação, essa identidade para as crianças, né? Então, hoje tem muito mais, mas ainda assim, ainda tem um percurso para a gente fazer. Então, a gente dá toda essa volta. Muito obrigada, Daniel, por trazer aí essa imagem da minha infância. Eu voltei no tempo aqui, mas eu voltei com raiva. Voltei com a raiva, porque é um processo. A gente ter autoestima é um negócio que você precisa primeiro, sobretudo sendo mulher. Ter muita força antes de ter autoestima é um processo de força. Né? Uma autoestima positiva, ela vem carregada do auto-perdão, do auto-amor, ela vem carregada da condição que a gente tem de se gostar. Com que condição eu ia me gostar da minha aparência se eu não tinha referência nenhuma, né? Do que era considerado bonito, lindo, maravilhoso, eu não me via ali.
E isso vai ficando, né, no inconsciente da gente, no consciente da gente. E a gente precisa, de fato, entender as raízes desses nossos problemas com a gente mesmo. Então, por isso que eu falo do auto-perdão, né? Como é que eu vou me gostar se eu não me vejo em canto nenhum? Nada que se pareça comigo está em evidência, né? Isso é difícil. Então, por isso que quando a gente fala de autoestima, da autoestima baixa, a gente precisa lembrar também que a gente precisa de referências, a gente precisa de representatividade. A gente precisa de representatividade, né? Da mesma forma, as pessoas, né, que estão acima do peso, as pessoas que são gordos, né, esses corpos gordos, pretos, com deficiência, né? E aí, faz o quê? Com anomalias, anomalias que a gente diz assim, essas coisas atípicas, né? O que foge desse padrão. Então, a gente precisa também ter esse exercício de olhar para a gente mesmo, de olhar com esse questionamento de onde é que vem essa minha baixa autoestima. Ela vem de algum lugar. Ela sempre vem de algum lugar. A gente precisa encontrar que lugar é esse e, desse ponto, desatar alguns nós que existem, né, nessa nossa interpretação de quem somos. Tá certo? E aí, galera, depois vem a história da autoconfiança mesmo, né? É aí você observar que não só a gente, quando fala desses aspectos, a gente não fala só de aparência, né? Então, por isso que esses termos eles vêm cruzados aqui na aula de hoje. Mas a autoconfiança ela tem total relação com a autoestima, né? E a autoestima também não é só se achar bonito, não. Tá? A autoestima ela tem relação com todas as coisas. Isso aqui tem uma equivalência muito grande, né? Essas coisas aqui, elas vão andar bem juntinhas, tá bom? Então, como é que eu vou me sentir capaz? Como é que eu vou acreditar em mim mesma, né? Se eu não estou conseguindo nem me achar interessante de alguma forma, tá? E eu não estou falando só de beleza. Então, a gente precisa começar a derrubar essas coisas, a desatar esses nós na nossa cabeça, no nosso coração, que estão assim associados, muito associados à nossa história, né? Então eu começo a rir dessas histórias, por exemplo, olha, piauiense é bicho que tem fama aí fora, né? E o povo deram uma fama pra gente que é tipo assim, olha, que a gente passa muito em concursos, né? Fora do Piauí, diz que tem todo canto tem um piauiense, que bom. Onde você vai, pensa que não tá de onde? É do Piauí. Basta tu chegar nunca ver. Aí se outra pessoa fizer, pode ir atrás. É do Nordeste, ou é do Piauí, ou é do Ceará. Esse gritinho é característico nosso, né? A vai. Então, pronto, começa daí. Aí o povo dizia assim, rapaz, tu quer passar no concurso, tu tem que detonar um piauiense primeiro. Então, olha só, nós temos uma fama, né? E aí, imagina, você começa a se sabotar, a não confiar que dá conta, a não confiar no que você consegue fazer, nas tuas habilidades. Como é que eu vou confiar nas habilidades que eu não sei nem que eu tenho? Né? Então, por que esse autoconhecimento é tão importante? Eu preciso saber no que eu sou bom, cara. Então, em uma coisa a gente precisa compreender e aceitar, que é essa busca, né, de entender quais são as nossas habilidades. Então, isso aqui faz parte de uma conversa que nós já tivemos, até sobre as inteligências múltiplas, né? Então, quais são suas habilidades? Todo mundo é bom em alguma coisa, meu irmão. Não é possível. Quais são suas habilidades? Quando você compreende isso aqui, você também vai poder desdobrar quais são suas maiores dificuldades ou desafios. Quais são suas características que são desafiadoras, que não são tão positivas, né? E que podem ser melhoradas. Rapaz, quando tu saca isso aí, pronto, vai-te embora. Porque você vai compreender formas, estratégias de trazer essas características que podem ser melhoradas e você pode dar uma volta nelas, né? Com algumas estratégias, é claro.
Então a gente vai conversar de novo. Olha a cara do Freud olhando para vocês, ó. Vixe, olhe bem aí nessa olhada, ele já descobriu um monte de coisa da tua vida, viu, Santiago? Ele já desenrolou aí um monte de coisa, um monte de trauma, né? Tem uns traumas que são pesadíssimos, então tá aí, ó. Eu não sei nem dizer esse nome, eu sei que isso aqui a gente chama de Freud. Pronto. Então, o que é essa autoestima, né? Na visão da psicanálise, ela está relacionada diretamente ao desenvolvimento do ego, né? Então, para Freud, ela possui dois significados. Ela pode ser a consciência de uma pessoa a respeito de si mesma, né? Que é o sentimento de si, e a vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideais, né? Que é o sentimento de estima de si. Vocês conseguem entender quando eu coloco essas duas situações? Uma, né? É a consciência de uma pessoa sobre si mesma. É o que ela conhece de si, onde é que ela se agarra nisso. Né? O sentimento de si. O que é que eu sinto de mim mesmo? O que é que eu conheço? O que é que eu desconheço? Né? Desconhecer também é conhecer nesse caso. Né? E a vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideais. Ou seja, a vivência a partir desse sistema de ideais, ou seja, as questões que nós gostaríamos assim de que fossem daquele jeitinho que a gente deseja, né? Então, assim, a percepção de nós mesmos a partir de nossos modos de agir e pensar é o que gera sentimentos de inferioridade ou superioridade, autocrítica, autocensura, narcisismo ou egoísmo. Então, todas essas características influenciam diretamente em nossas experiências, no bem-estar e na nossa qualidade de vida, tá certo? Então, Freud está aí com essa cara bem séria olhando para vocês. Tá aqui, ó. Ele, uma grande psicanalista, uma grande referência, né, para psicologia, também trabalhou muito essas questões do ego. E aí, gente, essa autoestima ela vai ter pilares, né? Ela não vem assim à toa, pá, dormi me odiando, acordei me amando. Ah, quem dera fosse assim, né? Como eu sempre costumo dizer, tudo é um grande processo, tá? Então, ela tem alguns pilares. Essa autoestima ela vai estar fundamentada nesses pilares. O primeiro deles, qual é? Adivinha? Ó, autoaceitação. Ou seja, uma postura positiva com relação a si mesmo como pessoa, né? Isso inclui elementos como estar satisfeito e de acordo consigo mesmo. Respeito a si próprio. Ser um consigo mesmo e se sentir em casa no próprio corpo. Gente, só esse ponto, a gente poderia colocar aqui tantas questões, né? Essa história da autoaceitação. Eu, por exemplo, eu tenho uma história de autoaceitação muito interessante. Em vários momentos da minha vida, né? Eu sempre tive tendências a agir com muita criatividade. Então, eu fui uma criança muito aérea, muito assim, com a cabeça lá nas nuvens, né? O povo dizia, oxe, eu cresci sendo chamada do nome lindo, que dizia assim, essa menina, ela é lunática, ela fica, né, viajando o tempo todo. Ela não presta atenção nas coisas, né? Então eu ouvia muito isso quando eu era criança, que eu era muito avoada, pipa voada, como a gente costuma dizer hoje, né? Esse fulano é pipa voada demais. Pois pronto, pois eu era uma pipa voada. Era não, eu ainda sou a mesma pessoa, né? Como é que isso tem a ver com a autoaceitação? Sempre fui uma criança realmente muito distraída, mas que me concentrava em coisas que eram um pouco diferentes das outras crianças. Eu sempre tive uma tendência muito grande a gostar de música, por exemplo. Sempre gostei de música. Se perguntasse assim, Amanda, tu vai ser o quê? Tu quer ser o quê quando crescer? Eu dizia assim, eu queria ser médica.
Mas no fundo do meu coração, eu não queria ser médica, eu queria ser backing vocal de banda. Eu queria ser back vocal de banda de forró, de reggae, sei lá, de qualquer coisa que eu pudesse cantar. Eu queria ficar lá só cantando com a turma. E eu sempre neguei isso dentro de mim, né? Por quê? Porque, enfim, não era algo que talvez as pessoas mais próximas, né, entendessem que fosse um futuro de sucesso, né? Então eu não aceitava aquilo ali como uma possibilidade na minha vida. Olha que interessante, né? Como a gente nega algumas coisas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se identifica em nome de todo um movimento que é feito, né, com uma certa projeção em cima do que a gente vai ser, do que a gente é, né? E aí a gente cresce, a pessoa cresce, se emancipa e vai ser o que quer da vida, né? Pois vocês acreditam que eu tenho não sei quantas composições, sou artista hoje declarada e assumida, sou artista multilinguagens, eu transito, né, em diferentes linguagens artísticas, já participei de gravação de álbuns de músicos incríveis, já cantei com banda, tenho uma banda, gente, me passo, estou feliz, estou realizada. É quando a gente também está fazendo esse som, esse show. Então, isso é autoaceitação também. Eu falo um pouco de mim assim, porque às vezes, né, a gente tem esse imaginário que a gente só pode fazer uma coisa ou outra, né? Mas a minha vida me permite, de uma certa forma, que eu só consiga me sentir feliz se eu estiver desenvolvendo essas diversas atividades. Ser artista, ser professora, ser mãe, ser filha, né? Então, isso, ser amiga, isso tudo interfere nessa minha autoaceitação. Não aceitava, não, que era artista quando eu era criança, mas depois, minha filha, me passo. Depois vocês podem até ver. Tem áudio, tem clipe gravado, menino, tem coisa. Vocês nem sabem quando vocês. Meu Deus, é a professora linda e maravilhosa. Isso faz parte de autoaceitação. Isso é um ponto pequenininho perto do mar que é, né? Quando a gente fala de autoestima, a gente tem que falar de autoaceitação, porque tem gente que vive de se negar a vida inteira por conta dessas pressões de fora, né? Então, por exemplo, a expressão sair do armário. Eu não posso nem imaginar o que deve ser de ruim de viver dentro de um armário, né? Se escondendo o que é, do que gosta, como se sente, né? Então, quando uma pessoa, eu conheço várias pessoas que saíram do armário. Gente, eu vou dizer bem aqui uma coisa para vocês. Quando essa autoaceitação vem, isso faz um bem tão grande para a criatura que ela fica até mais bonita, fisicamente falando. Gente, é muito diferente. A autoaceitação ela é um processo que também não está só na nossa mão. A gente recebe tanta pressão, né? Do que é que a gente tem que ser, de como a gente tem que ser, de como a gente tem que agir, que às vezes a gente não consegue entender o que de fato, qual pedaço meu eu quero me agarrar nele e dizer, olha, eu sou isso bem aqui. Né? Então é difícil a gente realmente ter essa autoaceitação de cara. Né? Isso também vem com um pouco de maturidade, mas também vem com algumas vivências, né? Com o tempo, cada um no seu. Essa parte do se sentir em casa, no próprio corpo, vocês imaginam o sofrimento de uma pessoa trans, né? Que se sente presa num corpo que não condiz com o que ela sente que é. Então, isso não é anormal, isso não é uma aberração, isso acontece, é explicado cientificamente, é explicado o momento que isso acontece dentro da configuração genética da pessoa, isso tem explicação. Mas o que não tem explicação é a gente querer dizer como é que as pessoas têm que ser. Né? Então, imagina como é que você não está à vontade no corpo que você tem. Então, tem que transicionar. Será se eu vou? Será se eu não vou? Como é que vai ser? Será se aqui em casa? Quantas pessoas não foram jogadas na rua pela própria família? Ah, você é gay? Pois então aqui embaixo do meu teto você não mora. Minha gente, se quando você sofre a violência de dentro de casa, que é para onde é para ter acolhimento, isso é muito difícil ter olha, aí você vai caçar, juntar os cacos e caçar essa autoaceitação
longe daquele núcleo que era para te proteger. Sabe? Isso é tão esquisito para mim. Mas, né, a gente sabe que existem casos e casos e casos. Então, essa autoaceitação, ela vem com essa postura positiva que a gente tem em relação a nós mesmos, né? Aceitar quem somos, da forma que somos. Mas como é que eu vou ter autoaceitação se eu não conheço? Se eu ainda tenho dúvidas? Então, por isso que é importante a gente ter autoconhecimento, certo? Aí a gente vem com a autoconfiança, né? Outro pilar da autoestima, tá? Bem que eu falei no primeiro slide, olha aqui, ó. A gente tem aqui uma como é que eu posso dizer, uma equivalência muito grande, né? Então, diz respeito, essa autoconfiança diz respeito a uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. Inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa, de fazer bem, fazer direito, de conseguir alcançar alguma coisa, de suportar as dificuldades, de poder prescindir de algo, né? Então, a autoconfiança é aquela condição, aquela capacidade de você imaginar do que é que você dá conta e do que é que você não dá também, né? A gente vem aqui com um outro pilar dessa autoestima, que é a competência social. É a experiência de ser capaz de fazer contatos. Somos seres sociais. Somos seres que não vivemos isolados. A gente vive em sociedade. É muito difícil hoje, né, fazer com que você aceite isso aqui, ó. Isso inclui saber lidar com outras pessoas. Então, é muito fácil você lidar com as pessoas que têm ali o mesmo raciocínio que você, que acredita na mesma coisa que você acredita, que tem tendências, né, de gostar de coisas parecidas com as coisas que você gosta. Ah, mas aí é muito moleza, cara. Só que a gente vive em sociedade, a gente vive numa sociedade que é diversa. A gente precisa saber lidar com essas pessoas. Ah, professora, porra, agora lascou, porque eu vou ter que andar com gente que eu não concordo, de um pensamento que é assim, assim, assado, que vive do jeito assim, assim, assado. Não, você não vai ter que sentar à mesa de ninguém, não. Mas você vai viver sua vida, unicamente a sua vida, cara. E deixar que vivam a vida deles. E quando possível, se houver condição de diálogo, eu já falei disso várias vezes, se há condição de diálogo, dialogue, converse, porque a gente hoje pouco consegue adotar isso. Mas às vezes é na divergência, meu, quando um pensa para um lado, outro pensa para o outro, quando esses dois extremos conseguem dialogar, você tira dali alguma coisa. Você tira dali um aprendizado, uma abertura para a compreensão do outro. Nem sempre nós estamos com a razão. Nem sempre o que a gente diz é o correto ou é o que. Nem sempre. E aí, galera, cada um tem sua verdade, né? Então é muito interessante você conhecer, como é que eu posso dizer, como essas pessoas que divergem um pouco, isso tem um limite do aceitável, né? Porque a gente tem os nossos núcleos. Então, dentro dessa bolinha aqui tá a galerinha mais próxima. É aquela galera que pensa mesmo igualzinho a gente, que gosta das mesmas coisas, que tolera a gente, mesmo a gente tendo nossos defeitos, né? E aí tem uma margem da galera que a gente ainda consegue dialogar aqui, por mais que seja diferente. E aí tem aquela zona mesmo que você diz, não, professor, bem aqui não vai dar não, porque essa turma bem aqui, eles já estão bem aqui, sabe? Já estão super afastados. Aqui é outro esquema. Mas isso não quer dizer que você vá lá, né, detonar, esculhambar e acabar com a raça dos outros. E eles também não têm esse direito de fazer isso com você, né? Então a gente mantém esse contato e os distanciamentos, né, que são necessários, mas para que todo mundo viva em paz, né? A gente precisa saber lidar com outras pessoas que pensam diferente da gente. E se esse lidar fosse afastar, perfeito, ótimo. É assim que se faz, né? Se afastar, às vezes, é muito positivo. Então, a gente precisa sentir-se capaz de lidar com situações difíceis,
ter relações flexíveis, né? Conseguir sentir a ressonância social dos próprios atos, compreender como as nossas atitudes elas podem ressoar mesmo, elas podem ter consequências de uma forma maior que vá interferir na vida, né, de outras pessoas, tá? Saber regular, olha isso aqui que eu acabei de falar, a distância e proximidade com outras pessoas, ok? Distância e proximidade é um negócio que também é muito interessante que a gente aprenda a regular. Olha a rede social, né? O que é essa rede social? Ah, professor, eu tenho, anota aí, arroba, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não, não é só isso, não. Essa rede está ligada a uma rede de relacionamentos positivos, né? Isso inclui uma relação satisfatória com o parceiro, com a parceira, companheiro, companheira, com a família, ter amigos, poder contar com eles e estar à disposição deles. Isso é importante para as outras pessoas, né? E aí, quando eu coloco estar à disposição, agora pronto, professora, vão usar e abusar de minha paciência. Pois então não são seus amigos, não. Se você coloca estar à disposição, às vezes não é estar presente fisicamente. Estar à disposição é a pessoa saber que pode contar com você e vice-versa, né? Você saber que pode contar com outra pessoa. E aí essa flexibilização, quando der, quando rolar, quando fizer sentido, tudo isso faz parte dessa rede social, né? Então, olha só, esses dois primeiros pilares representam a dimensão intrapessoal da autoestima. Esses dois aqui, ó, autoaceitação e autoconfiança. Eu vou colocar aqui, ó, intrapessoal. Por quê? Porque é para dentro. Eu, para mim. Agora aqui, ó, é o interpessoal. Esse caráter interpessoal tem relação com os outros, né? Eu mais os outros. Então, aqui é onde a gente fala mesmo de sociedade, né? De viver em sociedade, de relacionamentos, certo? Então, esses 4 pilares são os pilares da autoestima, né? E aí a gente vem, como é que a gente melhora essa autoestima, galera? Vamos lá, não sei não. Vamos aqui tentar, né? Vamos tentar porque, como eu falei, não é com a aula, com o fato de vocês estarem assistindo uma aula, uma fala, né? Que a gente do nada vai ter um insight aí e vai virar a chave. Às vezes pode acontecer, mas tudo isso é processo. Um fato interessante é você buscar fazer isso bem aqui, ó. Elimine a culpa. Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é o sentimento constante de culpa. Seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito. Nunca tá bom, né? É muito comum segurarmos a sensação de que somos culpados pela vida que estamos levando. Contudo, a gente tem que eliminar esse sentimento, né? E abraçar cada vez mais a leveza de sermos seres livres e que, se estamos agindo de forma danosa para nós ou para o outro, a oportunidade de mudança está presente a cada novo segundo. Lembrando, né, que essa sensação de que somos culpados pela vida que nós estamos levando, a gente vem aqui, ó, das raízes. Quais são, de fato, as raízes dos nossos maiores problemas? Quais são as raízes? Quais são as raízes dos nossos maiores problemas? Aí a gente volta para aquela história, né? Compreender que não tivemos muitas das vezes representatividade. Imagina, era um massacre. A gente tentar parecer fisicamente com pessoas que não tinham nada a ver com a gente, nem com a nossa história. Nada a ver, né? Coisa de criança, mas isso interfere
interfere na autoestima de um momento para frente da vida, né? Essa culpa que a gente tem de, eu não tenho nada porque eu não trabalhei enquanto eles dormiram, né? Aquela máxima coach lá, trabalho enquanto eles dormem, gente, olha. Tem gente que trabalha enquanto eles dormem, né? Então você já se perguntou, para você comer um pão na sua casa, você já se perguntou que horas a pessoa que faz o pão acorda? Eles trabalham enquanto a gente dorme, né? E aí? E aí, estão acumulando grandes riquezas só porque acordaram às 3 da manhã, 4 da manhã para fazer o pão para estar 7 horas quentinho na nossa mesa? Bem difícil, né? Então a gente precisa se perguntar, gente, quais são as raízes dos nossos problemas, esses problemas de autoestima. Eu consegui identificar um pequeno fiapo de raiz, por exemplo, na falta de representatividade. Quando eu era criança, não tinha. Então, isso é um problema para minha autoestima. Foi um problema para minha autoestima. Quando eu reconheço isso aí, mas a culpa não é minha, não. Eu me livrei dessa culpa. Né? Não é culpa minha eu não ter representatividade. A culpa é de todo o histórico da construção do Brasil. Professora, mas é porque lá em casa, minha família, é porque não quiseram, né, ter uma vida boa, não quiseram estudar. Minha gente, muita gente que não conseguiu estudar quis demais. Quis estudar demais. Quantas pessoas eu já conheci que não estão estudando porque tem que arrumar coisa para levar para casa, porque tem que botar comida na mesa, porque tem que trabalhar, né? E aí é difícil conciliar as coisas. Então a gente tem que buscar as raízes reais dos nossos problemas. Isso vai fazer a gente se livrar de muita coisa, porque enquanto você está lá, eu me sinto incapaz, né? Eu não fui capaz de dar uma vida melhor, de ter uma vida melhor. E que vida melhor é essa que a gente está buscando? É só dinheiro? É só uma formação? É o quê? Do que é que a gente está falando? Eu me lembro uma vez, só para fechar essa aula aqui, esse primeiro momento dessa nossa aula, um dia desses, não faz muito tempo, uma mulher cometeu o disparate de estar numa rede social, fez um vídeo dizendo que uma senhora que estava com os filhos, estava grávida, se eu não me engano, eu não me lembro bem qual era o contexto dessa senhora. Ela estava pedindo comida. E ela falou assim, olha, isso é culpa dela, eu não vou fazer, eu não tenho culpa se ela não se imagina em outra situação. A culpa é dela ser pobre, não ter comida. Por que que ela não medita, ela não vai pensar em riqueza? Gente, olha, dá vontade da gente jogar o celular na descarga, da descarga, né, com a pessoa falando. Porque, poxa, qual é a raiz real da pobreza no Brasil? É a falta de pensar positivo? É a falta das good vibes? Por favor, né? Vamos buscar as raízes reais dos nossos problemas, meus amores, porque elas existem e quando a gente conhece elas, a gente melhora muito essa nossa autoestima, beleza? Fica aí que daqui a pouco, né, a gente vai continuar essa aula e ela vai ficar gravadinha para você antes das tuas férias, né, que começam amanhã, você assiste. Um cheiro, até mais, ótimas férias para vocês e tchau, tchau.